Esse homem foi examinado por seres com olhos azuis e pele translúcida. Olá, pessoal! No início da década de 80, em uma São Paulo marcada por contrastes e transformações, um jovem chamado Rogério Bin vivia uma rotina comum no bairro do Belenzinho, na zona leste da capital. Era um adolescente de apenas 14 anos, com uma vida escolar modesta, amigos antigos e uma curiosidade típica da idade. Naquele mês de junho de 1982, no entanto, um impulso inexplicável o levou a revisitar as ruas da infância, no distante bairro do Grajaú, na zona sul da cidade. Um lugar onde havia deixado amigos e lembranças, mas que agora parecia chamá-lo de forma quase intuitiva. Sem saber exatamente por quê, ele sentiu que precisava estar lá, como se algo o esperasse. Movido por essa inquietação, Rogério tomou um ônibus logo nas primeiras horas daquele sábado. A viagem era longa, durava cerca de 2 horas, atravessando grande parte da metrópole. O frio daquela manhã contrastava com o céu aberto, sem nuvens, e o silêncio dentro do coletivo permitia que ele refletisse sobre a estranha sensação que o acompanhava desde o despertar. Ao chegar ao Grajaú, foi recebido com entusiasmo pelos antigos colegas. Após algumas conversas e risadas, surgiu o convite para um passeio até o Lago Azul, um destino frequente entre os adolescentes da região. O lago ficava numa área de mata fechada, isolada e cercada por trilhas estreitas. Rogério aceitou, mesmo com uma leve inquietação no peito. O grupo de cerca de 15 adolescentes iniciou a caminhada pela trilha que levava ao Lago Azul. O ambiente era fresco, com o som constante das folhas secas sob os pés e o canto eventual de pássaros escondidos entre os galhos. À medida que avançavam, Rogério notava que aquela sensação estranha se intensificava. Um desconforto abdominal surgiu, e ele, sem querer atrapalhar os colegas, decidiu se afastar discretamente. Caminhou até uma árvore mais afastada, procurando um local onde pudesse se recompor. Estava sozinho, envolto pelo silêncio da mata, quando algo fora do normal capturou sua atenção. Uma nuvem solitária apareceu no céu, a uma altura visivelmente inferior às demais. Aquela nuvem destoava do cenário, como se não pertencesse à paisagem. Ela era densa, parada, quase geométrica em sua forma. Rogério, intrigado, fixou o olhar nela. Foi então que uma luz começou a surgir por trás dessa massa branca. Era uma luz alaranjada, viva, com um brilho metálico semelhante à cor do ouro. Lentamente, essa luminosidade desceu até ele, envolvendo-o por completo. O corpo de Rogério foi imediatamente paralisado. Apenas os olhos e um leve movimento de cabeça ainda lhe obedeciam. Tudo o mais, braços, pernas, voz, estava completamente imóvel, como se tivesse sido congelado em pleno movimento. No auge do espanto, ele olhou para baixo e viu o impensável. Seu corpo parecia translúcido. Rogério descreveu que conseguia enxergar sua própria estrutura óssea, como se estivesse sendo examinado internamente por alguma tecnologia avançada. Comparou a sensação a um exame de raio-x, mas em tempo real e com total nitidez. Entrou em pânico, pensando ter sido envenenado ou atacado por algum animal peçonhento. Mas não havia dor, nenhuma picada, nenhum sinal externo. Apenas a paralisia e a intensa impressão de estar sendo escaneado. Era como se algo o estivesse estudando profundamente. Durante os segundos seguintes, que pareceram uma eternidade, o entorno permaneceu silencioso. Nenhum som de pássaro, nenhum farfalhar de folhas. A natureza parecia suspensa. Foi nesse vácuo sonoro que Rogério começou a flutuar. Sentiu-se sendo erguido do chão, primeiro lentamente, depois com mais fluidez. O vento parecia cessar, como se o próprio ar o estivesse conduzindo em direção à nuvem acima. A luz alaranjada que o envolvia não doía nem aquecia. Era uma presença constante e envolvente que o mantinha suspenso sem esforço. À medida que se aproximava da nuvem, uma estrutura começou a se revelar. Do interior da massa branca, parcialmente encoberto, emergia um objeto metálico de formato circular.
Era grande, com um brilho opaco que refletia o pouco sol da manhã. Suas bordas pareciam se fundir com a nuvem, como se a cobertura atmosférica fosse parte do disfarce. Rogério não conseguia ver toda a extensão da nave, mas era evidente que ela era maciça e sofisticada. Naquele instante, o medo se mesclava com uma espécie de fascínio silencioso. Estava diante de algo que não fazia parte de sua realidade conhecida, e ainda assim era impossível desviar os olhos. Ele tentava entender se aquilo era real ou fruto de alguma alucinação. Buscava sinais no próprio corpo que explicassem o que estava sentindo, mas tudo parecia sólido, palpável. Quando finalmente alcançou a parte inferior do objeto, a luz que o envolvia pareceu se intensificar, preenchendo todo o campo de visão com um brilho dourado quase branco. Rogério não soube explicar o que aconteceu em seguida. Não sentiu portas se abrindo, não notou nenhum tipo de entrada ou mecanismo. Apenas percebeu que, de um momento para outro, já não estava mais ao ar livre. O ambiente agora era outro. Ele se encontrava em um espaço fechado, silencioso, iluminado de maneira difusa, sem fontes visíveis de luz. O chão era liso, sem divisões, e as paredes não apresentavam ângulos definidos. Não havia móveis, janelas ou objetos reconhecíveis. O ar parecia leve, mas não tinha cheiro. Era como se o lugar fosse projetado para não provocar nenhuma reação sensorial extrema. Rogério permanecia paralisado, mas sua mente estava alerta. Sabia que estava dentro de algo completamente diferente de qualquer construção humana. Por alguns segundos, nada aconteceu. Apenas o silêncio. Então, à sua frente, surgiram duas figuras. Elas se aproximaram sem pressa, com movimentos suaves e coordenados. Tinham aparência humana, mas com proporções e características muito distintas. Eram extremamente altos, com aproximadamente 2,5 metros de altura, pele pálida quase translúcida e olhos grandes, de um azul profundo e uniforme. Os cabelos eram muito claros, quase brancos, e os rostos tinham feições suaves, sem marcas visíveis de idade. Não havia roupas visíveis, mas uma espécie de tecido aderente que cobria seus corpos com perfeição. O impacto visual foi tão forte que Rogério demorou para perceber que não sentia medo. Havia algo na presença daqueles seres que transmitia calma, apesar do estranhamento. Um deles parecia ter feições ligeiramente mais suaves, o que o fez pensar que se tratava de um casal. Não houve contato físico imediato, nem palavras ditas. Os seres o observavam em silêncio, com expressões neutras, porém atentas. Era como se estivessem analisando não apenas seu corpo, mas seus pensamentos e emoções. Rogério sentia que, de alguma forma, estava sendo lido por dentro. Sem aviso, um dos seres se aproximou e encostou um pequeno objeto atrás da orelha de Rogério. Era metálico e frio ao toque, mas não causou dor. A partir desse momento, uma nova forma de comunicação foi iniciada. Ele começou a ouvir pensamentos que não eram seus, mas que surgiam com nitidez dentro de sua mente. Eram mensagens claras, organizadas, como se fossem ideias inseridas diretamente em sua consciência. Os seres também tinham o mesmo tipo de dispositivo atrás das orelhas. A comunicação não era feita por voz, mas por uma troca direta de pensamentos. Rogério sentiu que estava compreendendo tudo o que era transmitido, embora não houvesse uma linguagem formal. As ideias fluíam com coerência, e cada mensagem vinha acompanhada de uma sensação, como se ele fosse capaz de entender não apenas o conteúdo, mas também a intenção por trás dele. Os seres pareciam calmos, observadores, e nenhum sinal de hostilidade foi percebido. A presença deles era imponente, mas não ameaçadora. Era como estar diante de algo muito antigo, sábio e infinitamente distante da lógica humana comum. Em meio a essa troca silenciosa, Rogério começou a captar fragmentos de algo maior. Uma narrativa que desafiava tudo o que ele acreditava até então. Mas antes que pudesse absorver por completo essas informações, sua percepção começou a se alterar novamente. As formas ao redor tornaram-se difusas. A luz voltou a dominar o ambiente,
e uma nova sensação de deslocamento tomou conta do seu corpo. Era como se estivesse prestes a ser levado para outro estágio, ou talvez para outro local completamente diferente do que havia conhecido até então. Poucos segundos depois, Rogério sentiu que estava sendo elevado. Começou a flutuar, lentamente, em direção à nuvem que agora parecia esconder algo ainda maior. Quando se aproximou, viu o que mais tarde descreveria como um disco voador. O objeto era metálico e de grande porte, parcialmente oculto pela nuvem artificial. A luz que o envolvia serviu como meio de transporte. Ele não lembra exatamente como entrou na nave, apenas que, de repente, já estava dentro dela. O ambiente onde Rogério se encontrava parecia fora do tempo e do espaço. O interior da nave era silencioso, iluminado por uma luz difusa que não vinha de nenhuma fonte visível, mas preenchia o ambiente de maneira uniforme e reconfortante. As paredes tinham uma coloração perolada, levemente iridescente, e não apresentavam cantos, portas ou divisões aparentes. Tudo parecia moldado em uma única estrutura contínua, como se fosse esculpido a partir de um único bloco. Rogério ainda estava em estado de leve paralisia, mas aos poucos sentia os membros responderem, embora sem força. Sentia-se flutuar, não por estar suspenso, mas pela ausência de peso, como se a gravidade tivesse sido desligada. Os dois seres, altos e de aparência quase etérea, ainda o observavam. Eles mantinham uma postura tranquila e respeitosa, como médicos silenciosos à beira de um leito. Um deles estendeu a mão e, sem tocá-lo, projetou uma imagem no ar. Rogério viu, diante de seus olhos, cenas que pareciam vir de um passado muito distante. Cidades futuristas em ruínas, seres humanos fugindo de algo invisível e um planeta azul sendo lentamente coberto por nuvens espessas e tempestades violentas. A imagem mudou, mostrando o que parecia ser a Terra, mas não como ele conhecia. Era um lugar mais jovem, com vastas florestas e animais gigantescos. Sentiu naquele momento que estava recebendo uma espécie de revelação. A mensagem era clara. O ser humano não era originário da Terra. Segundo aqueles seres, a humanidade havia habitado um planeta anterior, um mundo que foi destruído por causa do próprio comportamento humano. A Terra teria sido uma segunda tentativa, uma oportunidade de recomeço. Eles explicaram que a espécie humana havia sido auxiliada geneticamente por outros seres, numa tentativa de evolução moral e espiritual. Contudo, a trajetória humana havia se desviado novamente, mergulhando em guerras, desigualdade e destruição ambiental. O olhar daqueles seres era de pesar, como pais desapontados com filhos que não aprenderam com os próprios erros. Rogério recebeu ainda informações sobre a existência de outras civilizações espalhadas pelo universo. Algumas eram benevolentes e buscavam ajudar outras espécies em seu processo evolutivo. Outras, porém, tinham intenções de dominação e controle. Segundo os seres, a Terra estava em um ponto crítico, observada por múltiplas raças, cada uma com seus próprios interesses. A mensagem parecia urgente. Se a humanidade não mudasse seu rumo, colocaria em risco não apenas o próprio planeta, mas o equilíbrio de outras formas de vida interconectadas pelo cosmos. A responsabilidade, portanto, era coletiva e mais profunda do que os humanos podiam imaginar. Outro ponto abordado na comunicação foi a reencarnação. Rogério compreendeu que o espírito humano passava por múltiplas existências, não apenas na Terra, mas também em outros mundos, cada um oferecendo experiências únicas para o aprendizado da alma. A vida, segundo eles, era um ciclo contínuo de aprendizado, onde o bem e o mal não eram absolutos, mas oportunidades de escolha e crescimento. Essa revelação o tocou profundamente, pois fazia sentido com sentimentos que ele já havia tido em sonhos ou momentos de reflexão intensa. Era como se estivesse sendo lembrado de algo que já sabia, mas havia esquecido. Apesar da intensidade da experiência, Rogério não sentia medo. A comunicação era respeitosa, quase amorosa. Em nenhum momento houve imposição ou violência. Pelo contrário, os seres pareciam preocupados com seu bem-estar,
como se soubessem da dificuldade que ele teria ao tentar processar tudo aquilo ao retornar. Um deles aproximou-se novamente e colocou a mão sobre sua testa. Nesse instante, Rogério sentiu um calor leve e reconfortante percorrer seu corpo. Seus pensamentos se aquietaram e uma sensação de paz profunda tomou conta de sua mente. Foi nesse momento que a luz dourada voltou a se intensificar ao seu redor. Sem compreender como, Rogério percebeu que estava novamente em movimento. A sensação era de estar sendo transportado em alta velocidade, mas sem deslocamento físico aparente. Aos poucos, sua consciência foi ficando turva, como se estivesse adormecendo. Quando abriu os olhos, estava deitado em uma calçada no bairro Três Corações, muito distante do local onde havia sido levado. Estava confuso, com uma leve dor de cabeça e os músculos fracos, mas sem ferimentos ou sinais físicos anormais. Levantou-se com dificuldade e tentou se situar. Reconheceu o bairro e lentamente começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus mais próximo. No Grajaú, seus amigos estavam intrigados com seu desaparecimento. Tinham procurado por ele durante algum tempo, mas como era comum entre adolescentes, acabaram acreditando que ele havia voltado sozinho para casa. Quando Rogério finalmente os reencontrou, evitou contar o que havia acontecido. Limitou-se a dizer que não se sentia bem e que precisava ir embora. Em casa, relatou o caso à mãe, que o ouviu em silêncio, entre surpresa e preocupação. Durante semanas, Rogério permaneceu introspectivo, tentando entender tudo o que havia vivido. Aos poucos, começou a registrar a experiência em cadernos, na tentativa de manter a memória dos detalhes intacta. Conforme os anos passaram, Rogério compartilhou seu relato com algumas pessoas próximas. Algumas acreditaram de imediato, tocadas pela seriedade com que ele falava. Outras, como era de se esperar, reagiram com ceticismo ou indiferença. Mesmo assim, ele nunca deixou de sustentar a veracidade da experiência. Em 2006, publicou o livro Anjos São Reais, no qual descreveu em detalhes o ocorrido, incluindo as mensagens que recebeu e as reflexões que se seguiram. O livro causou certo burburinho no meio ufológico e passou a ser referência em debates sobre abduções e contatos imediatos no Brasil. Até hoje, mais de 4 décadas depois, Rogério mantém sua versão dos fatos. Não busca fama nem reconhecimento, apenas deseja que sua história possa servir como alerta e reflexão. O caso é estudado por ufólogos e pesquisadores, sendo considerado um dos mais ricos em detalhes já registrados no país. Não há provas materiais, apenas o testemunho de um homem que garante ter visto o que poucos sequer ousam imaginar. E para aqueles que escutam sua história com atenção, fica a dúvida: seria possível que algo tão extraordinário tenha realmente acontecido em uma manhã comum, no coração de uma das maiores cidades do planeta?